Ouço o vento cantando, cantando os mistérios do além. Vejo as ondas saudando. Bom, gente, vamos dar. Minha conexão está instável, diz o meu notebook, mas eu acho que não está. Vocês conseguiram dar uma olhadinha nos links, conseguiram ler os textos? Como é que foi para vocês essa experiência desses links? Eu separei alguns links que são muito importantes, existem vários outros, existem livros, enfim, vídeos no YouTube e tal, mas eu achei que começar com uma leitura boa daria bom suporte para começar, enfim, uma jornada aí de entendimento, uma pesquisa em relação ao Beltrame. E eu queria começar trabalhando assim sobre, não sobre as dúvidas que surgiram, mas sobre os insights que vocês tiveram, como é que foi aí essa experiência com essas leituras? São autores todos brasileiros, nacionais. Quando não, o autor não era nacional, era a tradução nacional aqui de pessoas do nosso meio. E eu queria saber de vocês, me contem aí, falem um pouquinho sobre essa experiência. Para mim foi tudo novidade, né? Absolutamente tudo novidade. Para mim também foi tudo novidade. Para mim também foi bem. Foi bem interessante por conta que a gente já tem uma correlação dele com o rito de fertilidade, ele passa a se tornar um festival do fogo. E sai tudo o que eu acreditava que tinha uma referência muito forte com a divindade de Beleno, só que aí realmente não tem como entrar essa divindade num culto gaélico, sendo que ela é da época dos celtas, mesmo da parte da Gália antiga. Então, achei o insight com a ligação com fogo e não ter uma divindade muito central, achei bem interessante. Porque não teria sentido para mim, pessoalmente, que tenho um foco futuro até um culto a divindades das ilhas mesmo, principalmente Gales, mas também Irlanda, e cultuar uma divindade de uma outra tribo. Então, eu consegui quebrar esse preconceito que eu tinha com Beltane, com essas fontes. Gente, é muito quente no nariz, viu? Essa ligação com belenos, eu sei que ela é muito comum e que ela é bem popular, né? A gente tem um livro de referência que eu acho que é o grande difusor dessa informação, que é o Oito Sabás para Bruxas, do casal Janet Stewart Farrar, que eles falam sobre esse aspecto e uma possível conexão ali com Baal e tal. Antigamente, a gente não, né? Mas antigamente se acreditava, os autores tinham acesso à informação de que isso era uma possibilidade real. O que acontece é que as descobertas a respeito dos celtas, elas se atualizam com frequência, né? Então, coisas novas surgem. Mas essa coisa com o Belenos, ela sempre foi um erro histórico, porque os próprios textos irlandeses dão conta da tradução do nome, do que significa o nome, ele é presente nos textos antigos, então não era uma coisa que deveria ser nova, mas se popularizou muito. E no Brasil tem esse problema, né? Uma coisa que está escrita, pronto, basta para as outras pessoas copiarem e reproduzirem, e aquilo virar um mar de referências sem sentido. Por exemplo, uma outra coisa que tem, principalmente nos festivais relacionados à colheita, como o Luna ou Soen, a questão do milho. Vocês já devem ter visto isso, com certeza. Ah, porque o senhor do milho, o homem de milho e coisas do gênero. Isso foi um erro de tradução, na verdade não um erro, mas uma particularidade de tradução, porque corn, que é a palavra norte-americana para milho, para o inglês britânico, o inglês europeu, corn é cereal. Então, foi traduzido como milho, só que o milho é aqui, gente, daqui dos vizinhos, dos Andes. Não tinha lá. Então, os celtas não tinham contato com milho, não tem como ter um culto ao milho de qualquer forma. E Belenos é um exemplo muito, muito semelhante a esse tipo de problema de interpretação. É porque o nome parece, né? Mas daí Maria e Mariana seriam a mesma pessoa.
Que mais? O que mais vocês extraíram desses materiais? Eu venho tendo tido uns insights sobre fertilidade. Eu sinto isso meio no ar. Tudo está bem fértil. Literalmente, acho que até filosoficamente dizendo. Meus gatos estão tudo no cio. Eu vi várias vaquinhas prenhas aqui no meu bairro. Eu também estou no meu período fértil, estou mais enérgica, tem umas árvores bem bonitas, tudo está muito propício para esse tempo. Eu lembro de um trecho que eu vi num texto que alguém postou lá no grupo do Face. Acho que ele resume bem. Era algo como os poderes da luz e da nova vida agora dançam e se movem através de toda a criação. Eu achei que ele resume bem o que eu compreendi sobre Beltane. Vocês podem ficar à vontade, podem seguir, podem ir falando suas impressões. Tá bom, eu queria falar um pouquinho. Eu fiquei, na verdade, a associação... primeiro, boa noite, né? Boa noite, pessoal, boa noite, né? Falei pelo chat ali, mas chat não é para falar boa noite, né? A gente fala assim, boa noite. Me pegou muito, Nardi, uma analogia que você fez no Beltane passado, e que, na verdade, não foi no Beltane, não, foi no Soen, por conta dessa reclusão da pandemia e o medo da morte, sabe? E, assim, ainda tem uma coisa na pandemia que é a gente andar e olhar para as pessoas e ficar meio, não posso chegar perto. Então, esse estado pandêmico que a gente fica com medo, o medo é generalizado, né? A gente fica com medo de todo mundo, a gente suspeita de todo mundo, porque não sabe quem está infectado, é um horror. E agora, com essa coisa da vacina e as aulas voltando, e a gente pode, em alguns momentos, assim, caminhar sem máscara. E aí, isso tem sido muito, muito Beltane para mim, sabe? Caminhar sem máscara e conseguir respirar e falar, nossa, o ar entra, né? E entra um ar fresco, não é um ar que já foi respirado por mim mesmo várias vezes, por baixo do tecido, por baixo do filtro, ou o que quer que seja, sabe? Então, assim, mesmo essas práticas, né, que você mandou, as 2 apostilas, obrigado por ter mandado, né? E elas têm algumas coisas que são muito em comum, assim, janelas abertas, né? Tem várias práticas de colocar coisas na janela, janelas abertas, e pôr a água para tomar banho de luz, né? A luz da lua, a luz do sol, sabe? E esse parece, acho que, para dizer nesse Beltane, eu acho que a gente deve estar imaginando assim o planeta passando entre 2 fogueiras de Bel, sabe? Porque precisa, né? Então, assim, eu senti muito, foi muito corporal, assim, tem sido muito corporal a minha reação nesse momento. Muito bom. Eu acho interessante essa tua fala, Alan, por conta do... Deixa eu botar o spotlight em mim aqui. Peraí. Porque isso é uma coisa que eu percebo que é muito deficitário na experiência das pessoas com os festivais, não só a Beltane, mas qualquer um dos outros, que é essa percepção em si, né, esse movimento em que nós estamos inseridos e na sua casa. A gente é muito doutrinado, e não é uma crítica a isso, eu acho que é uma consequência do próprio movimento do paganismo no mundo, tá? Não estou aqui dizendo que deveria ser de outra forma, mas eu acho que a gente precisa questionar o fato de nós olharmos para os festivais simplesmente pelo recorte ritualístico. Né, o recorte de que eu tenho que fazer um ritual, eu tenho que feitiço eu faço, porque as pessoas quando querem saber dos festivais, elas me perguntam sempre as mesmas coisas. É bom para quê? Né? É como começar um relacionamento e perguntar para o homem, tu é bom em quê? Tu vai me trazer qual benefício? Tudo bem que está implícito, a gente sabe de alguns pré-requisitos, mas a gente não começa nenhuma relação ou vive uma relação saudável pautados naquilo que aquela relação vai nos trazer de benefícios. A gente também precisa entender que existe um fluxo de ida e de volta, né? Sai de mim e volta para mim.
esses movimentos dentro das relações quando são saudáveis. E a relação com os festivais não é muito diferente. Os festivais, eles falam muito do mundo, né? De uma experiência de mundo que a gente está imerso. E, na prática, a imersão é feita através de ritos, somente. Mas, assim, abrir a janela é tão forte quanto respirar esse ar puro sem a máscara. E por isso que esse momento pandêmico, e aí eu não estou querendo dizer que tem um lado bom em tudo, não estou indo por esse lado. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa vivência, essa experiência social que a gente está tendo, horrorosa, claro, não precisava disso, mas de que a gente está conseguindo sair de dentro de casa e ver outras pessoas que a gente gosta e que a gente não gosta, porque faz parte, e de poder experimentar coisas simples, coisas que pareciam esdrúxulas, como, por exemplo, ir tomar um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul com os amigos num parque público, assistir o pôr do sol, ou tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho, e assim a gente consegue trazer essa experiência para o entendimento da mensagem central de Beltane. A gente consegue fazer essa experiência através do Soen, com o olhar sobre a pandemia via morte, caos e destruição, e a gente consegue perceber e sentir como os nossos antepassados sentiam, os espirituais, sentir o que eles sentiam quando eles conseguiam sair de casa, quando eles conseguiam ver os vizinhos, porque é muito lúdico, né? Quando a gente fala em festival, é tudo muito lúdico. Eles acendiam uma fogueira, eles saíam para os campos e levavam os animais para as pastagens. Parece, assim, uma historinha para boi dormir. E, na verdade, fazer essas fogueiras e passar no centro era uma total retomada e reconquista da própria coesão social, que é a mensagem de Beltane. Vocês, de volta, têm a estrutura social de vocês para ser vivenciada, e eu acho que o que tu falou é perfeito, e encaixa perfeitamente com a situação em que a gente vive hoje, e a situação que se vivia em Beltane, e a gente consegue visualizar. Por que em Beltane todo mundo queria coisas de fertilidade? Gente, quem é que não quer sair dessa pandemia e, assim, transformar o Tinder no seu antebraço, né? As pessoas estão querendo sair para namorar, estão querendo sair para transar, estão querendo sair para beijar na boca, e isso é uma coisa muito típica de momentos pós-tensão social. O pós-guerra, que teve o baby boom. Então, nós conseguimos ver na sociedade, na comunidade geral, leiga, laica, as experiências que os festivais nos apresentam. E Beltane está se apresentando nesse momento de maneira muito alinhada com o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Eu acho que isso faz super sentido. Hoje eu planejei sair de tarde, eu moro aqui perto do Marinha, para catar algumas coisas, eu queria comprar flores também. E foi muito mágico o que eu vi, claro que estava um caos, Marinha, né? Inauguração da pista nova, gente borbulhando de tudo quanto é lado, mas em sentido ao Beira-Rio ali, que tem muito verde e tem um tipo de um laguinho artificial, eu parei para botar meu pé na grama e eu vi uma coisa muito bucólica, assim, muito, parece romantizada, mas a alegria das pessoas em sentarem na grama, criança correndo e sentindo o prazer de pegar o sol. Muito bom isso. Então, eu vi assim um círculo de reunião mesmo, como se fosse um festival. As pessoas estão celebrando a possibilidade de se reencontrar, de poder ter o contato com a rua. Claro que tem os louquinhos no meio, né? Mas a maior parte está se lembrando o poder sair à rua e fazer coisas simples, como eu fiz hoje de tarde, botar o pé na grama e me sentir bem com isso. Oi, boa noite, posso falar? Claro, fica à vontade. Que é isso que eu fiz? Ixi!
Ai, que bonitinho, vai ficar. É que assim, eu tô chegando agora no Zoom, eu não, né? Eu tava vendo o Narras Dórradas, é isso, né? Tô aprendendo o nome. Não te preocupa com o meu nome, que assim, até eu já falo na Thaís, já desopilei disso aí. Tá. Narras Dórradas e mais dois aí, o Alain e esse outro que estava e agora sumiu, né? Mas enfim, só para eu entender, é só o nosso grupo aqui do Sul ou tem ou são todos os grupos que estão juntos hoje? Hoje estamos reunidos os três, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e também foram convidadas pessoas de Valomon. A gente internamente já faz encontros, então eu até achei que eles não fossem vir. Eu nem reparei, tem gente de Valomon aqui, tem. E aí assim, eu não consigo ver todos, né? Mas boa noite a todos, está sendo uma honra estar contigo, Jefferson. Eu fico lembrando lá do Messenger, quando tu me ensinou um ritual para quernunos, para proteger meus animais. Eu não sei, nem deve lembrar mais disso. Lembro sim, tu tinha uma chácara em Taquara, qualquer coisa assim, né? Não, primeiro eu vivi em Gravataí, na área urbana, depois eu fui para Morungava. Isso, Morungava. Mas foi bem antes, nossa. Faz um tempo, assim, que eu fico vendo tuas coisas, achei que a gente já ia ter se encontrado muitas vezes pessoalmente antes, não deu. Quem sabe agora no litoral, né? Somos vizinhos. Sim. Tive essa semana em Tramandaí, quem sabe a gente se encontra pelo mar da vida, né? É verdade. E estou muito empolgada em estar com todos vocês, em estar nessa parte que em algum tempo eu estou aí dentro dessa parte de magia e bruxaria e eclética, na bruxaria natural, sem nunca ter me destinado a um panteão. Mas o celta, ele sempre fala muito forte, desde o início, né? Quando a gente põe o pezinho no paganismo, o celta é o primeiro que flui, mas com muitas informações desencontradas. E eu sempre vi em ti, assim, um grande buscador e um mestre, um sábio e que traz verdades, né? E por isso que eu sempre estou aí te seguindo e acompanhando, enfim. É com esse objetivo que eu estou aqui de aprender, sim, sobre a cultura celta. E o Beltane, né? Antes, para mim, era o grande rito, a união do deus e da deusa, aquela coisa toda que eu acho que é muito Wicca, que veio com Gardner, pelo que eu entendo, dos anos 50 e 60, e que foi baseado nos celtas, que, na verdade, é o início do verão, e, para mim, sim, amanhã é o início do verão, né? Porque o ápice se dá em dezembro, mas o princípio é agora. E estou muito motivada assim, a ter mais esse entendimento. Hoje eu já sei que Lunasa é diferente de Lamas, devido a ti, Jefferson, e tem tantas outras coisas assim, que eu estou aprendendo e estou querendo aprender para ter conhecimento nessa cultura, para exatamente conseguir uma conexão maior com uma cultura tão antiga e por tudo que eu já vi, assim, que não é muito o tempo que eu estou, né? Agora, dia 28, agora, antes de ontem, foram 17 anos dentro do paganismo, que eu me reconheci bruxa, mas é os celtas que comandam, são os celtas que trazem essa magia e essa bruxaria. E está sendo muito bom estar estudando e estar aprendendo com vocês. Fora que a prática do dia a dia é o que comanda, porque a gente não pode mais separar matéria de espírito, né? Está unido, está junto. E para mim é assim, magia é o dia a dia, é acordar, é ver que está vivo e que vamos lá, é vida que segue. É viver e renascer diariamente. Isso para mim é magia. Ah, que bacana. Obrigado pelo teu relato, Ivana. É muito importante. Pois é verdade, a gente falou pela primeira vez, eu acho que tem uns 15 anos.
Mais ou menos. O próximo diz. Mais ou menos isso aí. Isso que tu falou é muito interessante, porque os celtas, eles são muito populares no meio pagão, né? Independente da, da linha que se segue, os celtas, eles são uma constante. E, claro, isso tem consequências positivas e negativas, né? As informações erradas são muitas, mas este ponto que tu levantaste é da questão do verão. Eu fiz um vídeo recentemente no meu Facebook e vou retomar rapidamente, assim, essa questão das estações. Os celtas tinham duas estações, a estação clara e quente e a estação fria e escura. Então, o que nós entendemos como verão, para eles era o período de Beltane, que nós entendemos como inverno, para eles era o período de Soen. E daí nós temos outros dois festivais, que são um ponto médio entre um e outro, que são próprios de suas práticas e folclore, né? Então, é muito interessante a gente conversar sempre sobre essa questão. Eu acho que a pauta Roda do Ano, nós nem chamamos Roda do Ano, a gente gosta de chamar de espiral ou calendário litúrgico, enfim. Mas também pode chamar de Roda do Ano, problema nenhum, mas todo ano surge o debate da roda do ano. É aquela coisa da roda norte, da roda sul, pode, não pode, o que é, o que não é, o que é o ano novo, tem gente que acha que é Yule, tem gente que concorda conosco que é Soen, e aí por aí vai uma série de coisas. Então eu acho que a gente sempre precisa se refrescar, fazer um refresh a respeito dos nossos conhecimentos em relação às coisas, isso é muito importante. Quem mais tem alguma coisa sobre o material que leu, gostaria de trazer alguma experiência aqui para a mesa? Que mais? Quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu acho que a gente já pode ir trazendo dúvidas, trazendo alguma coisa nesse sentido também, se alguém tiver tido alguma dúvida. Eu acho que dá para ter bastante dúvida, porque o material que eu trouxe é bem inédito em termos de alguns assuntos. Um pouco fora, acho que, do tema, é que o mesmo livro citado, O Oito Sabás para Bruxas, o casal Stuart Farrar e a Janice, eles também colocam a questão das duas metades do ano como sendo a regência do Rei Carvalho e Rei Azevinho. Você saberia dizer até onde isso realmente entra dentro da cultura celta e onde é uma cultura mais posterior? Léo, interessantíssima a tua pergunta, porque eu mesmo me fiz esse questionamento quando eu li o Oito Sabás para Bruxas, e parece muito celta. Parece muito celta porque a gente tem um outro exemplo de divisão de regência no ano, como é o caso de Brihid e Keila, por exemplo. Ou então o caso de Grian e Oinia. Esse conta aquele da Escócia, que fala sobre Brihid e uma divindade chamada Beira, que também é entendida como Cailhar. Isso, esse mesmo. De que uma delas toma o lugar da outra ali pelas passagens de Molk, naquele período. Então, Brihid seria a representação do ano claro, começando o seu reinado em Molk, e Keila Robera seria, então, a representação do ano escuro, iniciando o seu reinado ali no fim de Lunasa, com uma presença mais intensa no início de Soen, né, com os relatos. Então, isso me parecia muito muito celta, mas aí eu fui atrás e não existe nenhum tipo de relato, nem mitológico, nem folclórico, de uma regência anual masculina, mas principalmente nesse aspecto que eles apresentam no livro do Rei do Carvalho e Rei do Azevinho. E nas fontes, até onde eu consegui buscar, isso é uma criação da própria tradição que eles pertencem. É uma criação super coerente, inclusive com o raciocínio anual celta, mas não é celta historicamente falando, né? Eu achei bem interessante essa associação. Aí eu tinha visto a associação escocesa com Beira e Brihid,
Eu falei, deve ser algo que seja muito mais voltado para uma questão do povo férico, porque até onde eu achava, isso tinha uma ligação com as cortes féricas e seriam possíveis uma duplicidade dentro de Cernunnos, até onde um de seus nomes seria Ardo, aquele que é escuro. Só que quando a gente mesmo trata como mitologia e historicidade celta, a gente não consegue muito colocar um paralelo, porque começa a vir muito texto repetido, você vê que são a mesma fonte, mas falando de formas diferentes. Sim, e isso tem muito, não só no mito celta, como nos registros, como é que eu posso colocar? Nos registros históricos, eu posso pôr assim de repente, não sei, de que o mesmo texto fala coisas diferentes e às vezes opostas da mesma coisa. Isso se dá, a gente consegue resolver isso na nossa cabeça, quando se dá conta de duas coisas essenciais. A primeira, os celtas não são um povo, eles são vários povos. E isso é sinal de que eles tinham interpretações diferentes para as mesmas coisas, ou interpretações similares para coisas diferentes. Assim como os indígenas nacionais, né? Os indígenas do Brasil, aqui, enfim, da América. E assim como outras culturas pelo mundo. A questão E a outra é que as traduções foram feitas pelos monges copistas do mito, especificamente. E eles eram muitos. E como consequência, a gente tem assim, Narra foi lá... Nossa, eu pareço o Pelé falando em segunda pessoa. Mas Léo foi lá e resolveu que ia traduzir o mito X. E o Alan também quis traduzir o mito X. Só que Alan tem uma leitura muito particular de um aspecto apresentado naquele mito. E o Léo tem uma outra interpretação, então ele vai colorir aquele texto com a percepção dele. Então isso é muito comum de nós termos esse tipo de situação, né? Com com textos dando... Agora eu conectei meu vídeo, eu tinha esquecido. Pronto. Dando várias versões diferentes para a mesma coisa. Uma coisa que tu falou interessante aqui, que eu quero usar de gancho para a gente falar de um outro tema correlato, é a questão dos feéricos, né? A linha... Existem 3 grupos de seres dentro da espiritualidade celta, a gente pode colocar de forma genérica como 3 famílias. Então, nós temos os deuses, as divindades, deuses e deusas, nós temos os espíritos e nós temos os antepassados. Isso a gente organiza dessa maneira para conseguir dialogar, estudar, entender, né, interagir com essas forças, mas na prática, a linha que separa uma coisa da outra é muito tênue. E o mito dá conta de que as divindades, em determinado momento, foram diminuídas para a posição de fadas. E muitas fadas são divindades, como Oinia, por exemplo, é uma divindade. Se a gente pensar a fada como um espírito, um ser local... ele não tem. A diferença entre um espírito e uma divindade é a sua imortalidade. As divindades são imortais, porque Manannán distribui num banquete que ele faz. Quem tem o livro do Leone, ele relata aí o Banquete das Eras, e quem não tem, recomendo fortemente que compre, tem no Kindle e tem físico. E ele relata esse Banquete das Eras, que é onde as divindades bebem uma beberagem da imortalidade. E essa beberagem dá a eles o poder da imortalidade, né? E o que as fadas efetivamente não têm, elas morrem, né? Elas são passíveis de morte, elas não são imortais. E fados também, né? Os menininho fada. Então é muito, muito legal, assim. E tem pessoas que trabalham com Oinia enquanto fada e pessoas que trabalham com Oinia enquanto divindade. E ainda tem um terceiro grupo que tolera, na sua prática, a interpretação de um paralelo entre divindade e fada, né? E aí eu acho que é um acabamento muito particular, que eu acho que a nossa própria vivência com aquele ser sendo imortal ou não,
vai definir se nós vamos entendê-la como algo divino ou como algo espiritual, espírito, né, no sentido de espírito local. Então não tem uma regra, né, não existe uma regra. Assim como tem gente... Às vezes Pode a falar. questão também dos cérebros, elas podem variar de local para local, porque eu estava fazendo uma pesquisa até um tempo atrás sobre o Puka, enquanto eu achei que o mito mais antigo dele, ele mostra como uma enguia, um ser que seja marinho. Posteriormente, acredito que na Irlanda do Norte, parte da Escócia, ele se torna um animal que se assemelha a um macaco, com um pouco de diferença, e já na Cornualha ele se tornou uma divindade patrono da feitiçaria. Só que na Cornualha específica eles pegam um relato que seja mais medieval, que se mistura com coisas também pré-cristãs daquele local. Uhum. Então você vê que às vezes o mesmo ser, dependendo do local de onde ele está sendo colocado no mito, no folclore, ele se transforma totalmente. Sim, isso é muito interessante, essa colocação, porque isso é um dado que costuma ser ignorado, de que regiões diferentes podem ter percepções diferentes de uma divindade, de uma fada, de um mito, e a gente precisa considerar essa maleabilidade, essa elasticidade da cultura celta. Que mais que vocês têm dos textos? Que vocês... Alguma dúvida sobre Beltane, sobre as práticas, sobre a segurança de uma coisa ou de outra? Eu fiquei com uma dúvida de curioso. Tá bem. Que é assim, Imolc e Lunasan, na minha cabeça, já associo direto com as duas divindades específicas, né? O Rit-Lu. E o Beltane, como que é? Tem uma divindade mais... que emerge, mais específica, não? Aí, assim, tem gente que gosta e que precisa e que procura relações de divindades com festivais, né? A gente vê claramente uma associação do Imolc com Brihid, né, como tu falou, e do Lunasan com Lu Telsha, que é a mãe adotiva dele, que é para quem é feito festival. A gente tem no Samhain uma possibilidade aí com Dagday Brihid, Dagday Morrigan, eu já querendo fazer incesto, né? Porque Dagday e Brihid são pai e filha. A gente tem Beltane em algumas regiões associada com divindades ligadas à caça. Porque nessa época a gente tem um período em que há escassez de comida. Então é um período que já não tem mais tanta reserva de inverno, porque o que acontece? Existe um fluxo agrícola no ano que permeia os festivais. Nós temos aí o Beltane como início do momento da plantação, né? Nós temos Lunasan associado aí a uma primeira colheita, a colheita de algumas culturas. Depois nós temos Samhain como a última colheita ali. É o período que marca o fim das colheitas, né? Inclusive tem práticas relacionadas à última colheita efetivamente, né? E aí a gente tem a reserva dessa comida dentro do Samhain e permeando Imolc, que depois, quando chega a Beltane, já não tem uma comida, já acabou, já estão batendo as latinhas dentro de casa. Então, era um período que se tinha pouca oferta de determinados alimentos, os principais alimentos dos celtas. Então, a caça e a colheita de frutas selvagens e de... Fruta selvagem, na época, toda fruta era selvagem. Mas eu digo de frutas mais exóticas, de plantas mais exóticas, de raízes, etc. Então, existe essa coisa da caça associada ao Beltane. E a alimentação com carne de animais, né? Porque a gente já conseguia fazer aí um determinado abate. Aí a gente tem assim, eu acho que o ideal é, se a pessoa precisa, eu acho que ela precisa investigar num primeiro momento se essa necessidade é um resquício da Wicca,
de que tem que ter uma divindade, principalmente um casal rolando ali. Se for isso, tá tudo bem, não é um problema, mas só para entender por que tem que ter essa divindade ou as divindades. E depois fazer a experiência com esses festivais, né? Vivenciá-los, conhecer os mitos associados. A gente tem uma série de momentos mitológicos acontecendo nos festivais. Os mitos dão conta principalmente do festival de Soen e de Beltane, que são mais antigos, a gente pode dizer assim. E depois a gente tem o surgimento do Lughnasadh e do Imbolc, né? Mais tardiamente, em termos mitológicos, em termos de tempo mitológico. Não se prendam muito nisso, porque o tempo mitológico ele funciona de forma subjetiva. Então, no mito, surgem 2 festivais depois de existirem os festivais de Soen e Beltane. Então, através dos mitos, é possível que tu recolha informações para trazer essa experiência com divindades. Eu, particularmente, não celebro divindade nenhuma em festival de Soen e em festival de Beltane. Isso sou eu. O festival de Imbolc eu não consigo desconectar de Brigid, por mais que eu saiba que existe uma série de outras práticas completamente diferentes da prática com Brigid. Mas eu sou devoto de Brigid, eu sou curandeiro, minha posição sacerdotal é de curandeiro, eu trabalho na área de saúde, para mim é impossível vivenciar Imbolc sem ser através desse recorte da cura, de Brigid. E Lughnasadh, eu acho que de todos os festivais é o único que aponta o dedo para uma divindade, porque ele surge para celebrar a memória da mãe do Lu, a mãe adotiva do Lu, Telsha Taitil, né? Então, é o único festival que eu me sinto confortável de celebrar, de homenagear diretamente uma divindade, porque o festival é isso. Só que não é necessariamente, aí a gente precisa de novo fazer esse entendimento de que o mito é subjetivo. E quando o mito fala que o festival é para a Telsha e para o seu sacrifício, né, para o seu trabalho, Lughnasadh dá conta de um festival voltado para o surgimento da cultura a cultura agrícola entre os celtas, que eram mais pastores antes, no seu período inicial. Então, Telsha inaugura, através do seu trabalho, a primeira plantação celta através do mito. É a explicação mítica que vem de uma história também, está presente no livro do Leone, de novo, recomendo fortemente, que existe um caminho para chegar até o trabalho final de Telsha, né? Ali dos fomorianos ensinando os Tuatha Dé Danann a plantar e a colher, e etc., que era uma coisa que eles dominavam. Porque a abundância, a prosperidade, ela vem do outro mundo, vem do mundo do mar, vem do reino do mar, vem do abaixo. E é de onde os fomorianos vêm, porque é do abaixo que também habita o caos, enquanto a ordem habita o céu, né? Essa relação entre os dois resulta na nossa presença aqui. O próprio reino da Terra é o resultado da influência do céu e sua ordem, e todas as suas outras características, e do mar, o seu caos e todas as suas características. Não dá para me deixar falar, vocês já perceberam, né? Porque eu começo a falar, eu emendo uma coisa na outra, quando eu vejo, eu estou falando das minhas vizinhas. Mas, enfim, acho que eu expliquei. Que mais? Jefferson. Oi. Mas daí, enfim, qual divindade seria para Beltane? Que foi o que eu acho que o colega quis trazer, né? São várias possíveis, assim. Eu poderia colocar, tem uma possibilidade de Kron, que é uma divindade anterior, um pouquinho mais selvagem ali dos celtas, e que teve uma briguinha e uma disputa de boy hétero com o Lu, e eles se pegaram no pau e se... Eu pareço... Vocês lembram da escolinha do professor Raimundo que tinha a Tati?
que ela explicava as coisas assim, do jeito bizarro, louco. Eu sou meio Tati do Celta, assim. Que era a Heloísa Périssé que fazia. Eles brigaram entre eles tiveram uma disputa que é uma representação do quê? A colheita selvagem, que é basicamente, vou pegar Léo, Alan e Ivana nas mãos, vamos para dentro do mato, vamos recolher essas bananas selvagens aqui. Não tinha banana lá, tá? Só estou dando um exemplo. Vamos pegar essas bananas selvagens aqui, vamos pegar umas raízes muito loucas, vamos caçar um javali aqui, já vamos pegar um mel aqui, já vamos fazer um mesh. Isso é uma colheita selvagem. Isso é se embrenhar no mato para pegar o que já nasceu. Lu é a representação do surgimento da colheita doméstica, da agricultura doméstica. Que é o quê? Olha, gente, temos que pegar aquele chão ali que tá duro, temos que dar uma arada nele, tem que botar um cocô de vaca, a gente tem que botar uns grãozinhos ali para nascer ali o que a gente ia colher no mato. Isso é a briga entre Cron e Lu, por exemplo. Que é a briga entre a colheita, a agricultura selvagem e a agricultura doméstica. Inclusive, Lu é o cara das 1000 habilidades. É um candidato a Jesus Cristo celta se os celtas tivessem sobrevivido e interagido mais com o cristianismo ali, né? Porque ele era um multi-habilidoso. E isso é bem interessante, a gente já fez várias conversas sobre isso nos festivais de Lunas anteriores, mas eu colocaria Cron como uma possibilidade de divindade. Acho que colocaria Morrigan também. O problema, Ivana, é que eu sou devoto de Morrigan, de Brihid, de Cernunnos, tá? Então, se tu me perguntar que divindade vai estar, eu vou dizer algum desses três em algum momento. Cernunnos não é irlandesa, é a única divindade não irlandesa que eu cultuo. Então, eu colocaria Morrigan por quê? Porque Beltane também tem uma associação com guerra. Nós temos aí o bélico, né? Belicoso, que trata de guerra, que tem a mesma origem linguística de Beltane. E é um período que guerras aconteciam mais, porque os celtas não iam para guerra de tanque de guerra, eles iam de tanga e espada. E então eles não faziam muitas guerras no inverno, eles evitavam um pouco, primeiro porque eles estavam ocupados tentando ficar vivos dentro de casa, não morrer de fome, de frio. Batalha pela vida. Isso. Aí no verão, gente, aqui nem carnaval no verão. Uns homens vão sair no tapa, vão brigar por causa de mulher, vão brigar porque beberam muito. Vocês não pensam que era muito diferente. A gente tem uma visão muito estereotipada do mundo celta e do mundo antigo. Assim, nossa, eles todos eram druidas, andavam de branco e cantando Enya. Não, gente, eles tinham escroto também, eles brigavam por bobagem às vezes. Eu não vou ir nessa guerra porque é o Joãozinho que está organizando. Joãozinho, eu não vou com a cara da família do Joãozinho. Eram os troços assim, em resumo, né? É claro que a gente extrai dessas vivências, experiências, o suprassumo dessa cultura, né? O mote dessa cultura. Só que se vocês colocarem 150 iogues numa sala, vai dar tapa na cara. Não tem jeito, gente. Tapa na cara é da sociedade humana. Juntou gente junto, dá problema, vai dar bateção de boca. Então, eu não sei nem porque que eu cheguei nisso, mas do bélico, belicoso, guerra, etc. Então, no verão, os ânimos estavam mais assim aflorados, eles tinham mais tempo também para poder brigar entre eles. E eu associaria também, eu acho, a uma divindade que estivesse relacionada aí à agricultura e tal, porque é um período. Boan, de repente, também, que é uma divindade associada às vacas e tal, era quando as vacas saíam para os pastos. Mas é o que eu falei, eu acho que vai de uma experiência muito particular, como eu, por exemplo, associei Morrigan, vai ter gente que vai olhar para minha cara e vai dizer, mas tu é louco, tem nada a ver com Morrigan. Pode não ter mesmo. Mas é guerra e é batalha, né? Então tem. Mas tem gente que faz um olhar, tem gente... Eu adoro uma bateção de boca, né? Me chama para uma briga que eu já tô lá vestido de corvo.
Mas tem gente que evita, que não gosta, que prefere um outro viés, então vai fazer uma outra leitura do festival, diferente da minha. Tem gente que enfatiza muito a questão erótica do festival, né? A questão do êxtase erótico. Eu não tenho saco para isso, eu prefiro bater boca. Mas tem gente que faz esse recorte. É uma questão muito de que os festivais existem porque o mundo é vivo e se repete, né? E está em movimento, e nós também. E com isso, nós conseguimos vivenciar coisas dentro deles. E aí, claro, por isso existem os grupos, né? Os grupos de prática. E os grupos de prática hoje, eles não são como igrejas. Os grupos de prática hoje são como seriam as famílias dos celtas, pessoas que se reúnem para fazer aquela vivência junto. Então, o ideal é que a pessoa procure uma família que esteja alinhada com o seu olhar do mundo. Vão ter grupos mais preocupados com X, outros mais preocupados com Y, né? Aí eu acho que a gente se acomoda aonde nossa bunda se encaixa, né? Danu poderia ser considerada? Eu não vi quem é que perguntou, deixa eu tirar o spotlight aqui de mim. É Sandra. Oi, Sandra! Tudo bem, querida? Como é que tá? Eu tinha te visto, mas não tinha te ouvido falar ainda. Sandra, a gente tem uma questão complexa com Danu, bem complexa. Tem dois times sobre Danu, tá? O time que não acha que ela é uma divindade e o time que entende ela como uma divindade. Eu pertenço ao time que não entende ela como uma divindade, assim como um erro de tradução. Mas tem quem entenda. Gente, olha só, é importante ressaltar aqui, tem culto para Danu, tem grupos exclusivos para Danu, tem gente que tem experiências com Danu. Não é... Quando eu digo que eu não entendo ela como uma divindade, eu estou dizendo que eu não farei culto a ela, que eu não vou ensinar a fazer um culto a ela, porque, né, nem saberia como ensinar a fazer isso. Mas isso não quer dizer que está errado. Crenças não estão erradas nunca, exceto se elas confrontarem a vivência humana do outro, né? Tipo, eu acredito que dá para dar um tiro na cara de qualquer um na rua. Isso aí é doença, não é crença. Mas em termos de crença, tudo é possível. Historicamente, Danu não tem mito. Então não teria como encaixar em algum lugar. Mas nós temos um exemplo de uma divindade que não tem mito e está aí presente, que é Cernunnos, né? Sabemos que Cernunnos, né, foi divindade, é divindade, etc. O que nós temos com relação a Danu? Eu escrevi disso no meu livro de Morrigan brevemente, mas dá para explorar um pouquinho. É possível que Danu seja uma corruptela, uma tradução diferente para Anu, ou que Anu e Danu seriam a mesma coisa. Neste caso, eu te digo que sim, que se entendermos Anu e Danu como a mesma coisa, elas têm uma conexão com o Beltane pelos mesmos motivos que eu entendo que Morrigan tem, porque muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, acredita que Anu é Morrigan. Tem gente que não acredita nisso. O texto do mito não é claro, os textos dos registros não são claros, então fica assim, a gosto do freguês. Tem quem acredite, tem quem não acredite. Há argumentos para os dois lados, né? Mas também no fim da argumentação, o que importa é no que acredita, no que a criatura acredita. Eu acredito que Anu e Morrigan são a mesma coisa. Então, para mim, se a pessoa entende Danu como Anu, super é possível. Uma coisa interessante da gente falar sobre o movimento dos festivais no ano, a gente precisa primeiro desconstruir a ideia do casal sagrado. Nem toda divindade te par. E a gente precisa soltar um pouco essa amarra junguiana do sagrado masculino e do sagrado feminino, porque isso é prejudicial em muitos níveis. Quando a gente vai vivenciar as divindades celtas, eu não sei das outras, não posso opinar, não estou criticando Jung, pelo amor de Deus, acho bárbaro, mas o sagrado feminino, dentro do universo celta, ele se desconstrói um pouco
porque ele não encaixa na percepção, porque são muitas percepções celtas sobre isso. Então, não tem muito como encaixar. Mas, entretanto, as figuras femininas, a mulher, eu vou resumir assim, ela é a própria terra. Ela é a representação da terra, ou a terra é sua representação, etc. O homem e correlatos masculinos são a representação do povo, então da comunidade. Isso não quer dizer que um fala em nome de uma coisa e o outro fala em nome de outra, não é isso. Mas a questão dos papéis de gênero dentro do mito e do folclore ocupam mais ou menos, quase unanimemente, essa colocação. Hoje a gente desconstrói um pouco isso. Eu tô falando que eu sou candidato a vereador, eu tô aqui batendo pauta de identidade de gênero no negócio de Beltrame. Mas o que eu quero dizer é que é possível sim, Sandra, só para não me alongar, eu acho que Danu é bem coerente com Beltrame, principalmente se a gente olhar pelo lado de que é o momento que a Terra desperta, né? Então, figuras femininas são muito propícias para esse período. Outra coisa que eu queria perguntar é se eu posso deixar o oratório sempre aceso, utilizando a vela vermelha de 7 dias, e estando renovando o meu oratório. A cada vez que a vela vermelha se apagar, eu renovo todas as oferendas aos deuses, aos antepassados e aos espíritos. Sandra, tu tá um passo à frente. Vou te explicar. Originalmente, porque o oratório é uma construção moderna, né? É uma construção microcósmica moderna. A ideia original é que ele seja isso, esteja sempre aceso. De que a chama da fogueira fique perpétua. Por que isso não está nos meus trabalhos públicos? E por que o meu próprio oratório não é perpétuo? Eu mantenho uma chama perpétua para Brihid, desde 2013. Por que o meu oratório não é perpétuo? Porque há gatos neste mundo. Há cachorro nesse mundo. E eu acho que as pessoas fariam uma leitura muito distante do oratório para suas próprias práticas. E eu quis apresentar para o mundo o oratório, a gente usa o oratório sem ser perpétuo, porque as pessoas conseguem fazer de forma muito simples em casa, mas se tu conseguir manter a chama perpétua da fogueira, tu vai estar um passo à frente, porque no futuro é isso que vai acontecer com o oratório do templo, por exemplo, dando um spoiler sobre projetos, que eu não vou dar mais spoiler nenhum, fiquem com isso. Eu consegui fazer isso, apesar de ter 4 gatas, eu ensinei elas a não subir nos altares, aí elas obedecem. Arrasou, porque os meus bichos não me comem vivo, que o resto eles já são capazes de fazer. Eu não amanheci mastigado ainda. Não, elas obedecem aqui. Eu tive 12 gatos, né? Um tempo atrás, foram morrendo e não tem mais nenhum gato hoje, mas tem cachorro. Meu cachorro é tipo 7 legiões de demônios incorporadas num caramelo vira-lata. E eu não posso nem falar o nome dele. Se eu falar o nome dele, ele vem aqui pulando no computador, destrói, me lambe, etc. O oratório, ele é um centro nevrálgico do culto, porque ele une. Eu não sei se eu falei isso em algum livro, porque às vezes eu quero falar, não falo, ponho, apago, tiro, saio na revisão, volto. Eu até troco os títulos dos livros, que eles começam com um título e terminam com outro, só para vocês entenderem a minha maluquice. Minha não, né? Porque vai a editora muda título, é uma loucurada de livro. Mas se eu não pus, eu quis pôr, e saiu em algum momento. O oratório, ele reúne a comunidade em torno dele. Então, o oratório meu, o oratório teu, Sandra, o oratório que a Ivana montada, a Beatriz, do Alan, do Léo,
eles são conectados entre si através da chama vermelha, que é a chama que representa fogueira, que é o que reúne a comunidade, que é o que nos mantém protegidos dos perigos, que é o que nos mantém alimentados, que é o que nos mantém aquecidos e é o que nos mantém orientados. Enquanto o poço, ele é uma representação de conexão com outro mundo. Então, ele está ali como um mergulho e de uma conexão do nosso oratório com o outro mundo, enquanto que a vela é a conexão do nosso oratório com os outros oratórios. Por isso que eu sempre digo, vamos nos reunir, vamos fazer o rito, montem o oratório, porque ele é o ponto central. Ele não é um altar. Por que ele não é um altar? Eu acho que isso eu falei no livro, com certeza eu falei, me lembrei agora, dentro até de uma tabelinha. Altares, eles são, por definição e por uso histórico, operados por iniciados. Então, o altar do padre é operado pelo padre, enfim, né? Outros altares, o altar Wicca pelo sacerdote, sacerdotisa wicana. O altar, ele é um espaço sagrado, sim, operado por uma pessoa não leiga e com uma formação. O oratório, ele não é isso. O oratório, ele serve como um espaço em que qualquer pessoa pode manipulá-lo, pode usá-lo, pode tê-lo. Leigos podem tê-lo. Eu tenho um projeto de vida que é que todas as pessoas que queiram tenham acesso à cultura celta e possam praticar essa religião. Não é um projeto de proselitismo de vamos sair de porta em porta no domingo, passando a palavra de Dagda. Não. Mas é assim, se seu João e Dona Maria baterem a minha porta e quiserem praticar minha religião, eu não atoche PDFs nas costas deles e não peça para eles comprarem livros de R$500, com eles semi-analfabetos, por exemplo, ou analfabetos funcionais. Então, o oratório, ele cumpre o mesmo papel comunitário, para além dos seus outros papéis, ele cumpre o mesmo papel que o rosário cumpre no catolicismo medieval, que é servir como ponto de acesso ao sagrado, sem a pessoa precisar de uma formação, uma orientação muito robusta. Isso não quer dizer que a gente não queira que as pessoas estudem, cresçam, melhorem, aprendam, se desenvolvam, é lógico que não. Mas é permitir que, ainda que elas não saibam ler, que elas possam ter um contato com Bridget sem precisar ler Miranda Green de R$190. Então, o oratório, ele se diferencia do altar neste ponto, principalmente. E porque ele não pode ter a sua estrutura modificada, né? O oratório tem que ser sempre do mesmo jeito, senão não é um oratório, é qualquer outra coisa. Então, o oratório é uma versão microcósmica do nosso cosmo, que é a relação com essas três famílias que estruturam e estão nos nossa vivência cósmica, e dos três reinos representados ali pela árvore, enfim, né? Vamos falar de oratório em outro momento, eu imagino. Respondido a pergunta, porque eu devaneio. Eu ia perguntar sobre a questão da segurança da chama, porque eu tenho dois métodos para as minhas gatas não invadirem. Elas só sobem no altar quando a vela apaga. Se a vela estiver acesa, elas não sobem, né? É um método que eu uso, é esse aqui. Deixa eu ligar a câmera. Ó, eu uso esse vidrinho para botar a vela. Eu uso aquela basezinha que vem, ou eu coloco dentro de um caldeirãozinho, assim, ó. Tá? Porque isso aqui é pesado e elas não têm como derrubar. E quem às vezes é meio metida é a Celeste, que tem 7 anos, né? Que eu tenho 2 de 7 anos, uma de 5 e uma de 1 ano e 9 meses. Então, a única que é metida aqui é a Celeste, as outras não, se comportam. Então, por causa de Celeste, eu inventei isso aqui, de pegar um caldeirão e colocar, em vez de botar a base, se bem que ela só se mete quando a vela apaga. Se a vela apagar, ela sobe no altar.
entendeu? Aí eu já sei que é porque a vela acabou, aí ela subiu, entendeu? Aí eu falo, pode descer que eu já vou botar outra, entendeu? Aí ela desce, aí não sobe mais enquanto a vela apagar. Aí eu pergunto, se no meu oratório eu quiser usar um caldeirão, vai sair muito da nossa linha? Não, o importante é que tu tenha uma vela vermelha, um recipiente com água, o ofertório 3 velinhas naquela conjuntura e uma árvore no centro. Se tu vai usar, que material vai ser, é contigo, fica bem tranquilo. Tu pode usar o caldeirão, tu pode usar a base, tu pode usar o vidro, sem problema nenhum. Ouço o vento cantando, cantando os mistérios do além. Vejo as ondas saudando